Iniciando agora a aula sobre capitalismo. O capitalismo ele é um sistema econômico que surgiu na Europa, no século XV, em substituição ao feudalismo. O feudalismo era um sistema econômico muito utilizado durante a fase da agricultura, o surgimento da agricultura, que a gente tem o escambo, e aí essa transição até o capitalismo do sistema feudal. Aí no momento de transição veio o antigo regime para poder chegar no sistema capitalista, que é um regime liberal, que envolve economia de mercado, trabalho assalariado e outras características. E o que seria o capitalismo? O capitalismo ele visa o lucro e a acumulação de riquezas e está baseado na propriedade privada e dos meios de produção. Esses meios de produção vai ser a utilização de terras, de máquinas, de áreas para instalação de indústrias, tudo isso para gerar renda por meio do trabalho. As características do capitalismo a gente pode dividir em três partes. A primeira é a economia de mercado ou concorrência, que a gente pode chamar de um comércio livre, um comércio aberto, onde as pessoas vendem seus produtos e óbvio quanto mais caro for o produto, maior será o lucro. E com isso vai acabar gerando uma concorrência. Outra empresa vai acabar produzindo o mesmo tipo de produto e colocando mais barato, fazendo com que a outra tenha prejuízo. Isso acaba criando esse tipo de concorrência. Com isso, né, pode gerar alguma relação entre essas empresas para que elas cheguem no acordo e determinem um preço fixo para esse produto. E não tem essa diferença entre as empresas, entre esses produtos que as empresas produzem. Então elas tendem a deixar tudo no mesmo preço para evitar esse lucro, para que não tenha uma quebra de lucro. Vamos ter também o predomínio das empresas privadas. O Estado ele não vai ceder essas áreas privadas para essas empresas. E o que é que esses donos dessas empresas fazem? Pegam suas próprias áreas de posse, da mesma posse, e aí eles utilizam essa área para instalar essas indústrias, essas empresas, para gerar esse meio de trabalho, gerar renda. E vamos ter também a sociedade de classes. O capitalismo ele vai acabar fazendo uma divisão de classes que a gente vai chamar de classe capitalista ou burguesa e a classe proletária ou de trabalhadores. A classe capitalista vai ser as pessoas que vendem, que compram não, perdão, que contratam pessoas para trabalhar nessas empresas. E a classe trabalhadora, né, a classe proletária, vai ser as pessoas que vão vender sua mão de obra para ter o seu salário no final do mês, da semana, enfim. Então, o capitalismo ele faz essa divisão de classes. E a gente vai ter também as fases do capitalismo. Primeiro, a gente vai ter o capitalismo comercial. O segundo, o capitalismo industrial. O terceiro, o capitalismo financeiro. E o quarto, o capitalismo informacional. Capitalismo comercial é o primeiro momento do sistema econômico capitalista, chamado também de mercantilismo. Inicia-se ali uma transição dos feudos, até então autossuficientes, para o capitalismo propriamente dito, tá? O início desse capitalismo comercial, ele ocorre ali no século XV e dura até o século XVI. O momento histórico do contexto ali foi o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Já havia ali o início do acúmulo de capitais, resultado das trocas comerciais. Nesse momento, ocorria a expansão das grandes navegações para a implementação pela Europa de novas colônias, como a América, a África, a Ásia. O mercantilismo, ele não foi aplicado da mesma forma na Europa, tá? Sua aplicação esteve condicionada ao contexto de cada nação. Outra característica deste capitalismo comercial foi o amplo incentivo à manufatura.
Ela foi amplamente incentivada porque os produtos manufaturados geravam mais lucros que matérias-primas ou então maiores lucros que os gêneros agrícolas produzidos até então pelos feudos. Outra prática do mercantilismo foi o chamado metalismo, ou seja, a defesa do acúmulo de metais e pedras preciosas como ouro, prata, diamante, metalismo. Essa característica mercantilista foi aplicada principalmente por Portugal e Espanha, enquanto organizavam a exploração de suas colônias na América. Todo esse contexto do capitalismo comercial ocorria juntamente com o colonialismo. O colonialismo ocorre ali quando um país explora os recursos naturais do outro para o seu próprio crescimento econômico. Já o capitalismo industrial surge no final do século XVIII, juntamente com a Revolução Industrial, né? As fases do capitalismo, elas sempre estão muito relacionadas com as fases da industrialização, as revoluções industriais. Então, o segundo capitalismo, que é o industrial, surge em conjunto com a Revolução Industrial do século XVIII, onde há uma ascensão da maquinofatura, da industrialização e um declínio da manufatura. A produção ali começa a ser em larga escala. O acúmulo de capital já se dava por meio das relações de produção. É aí que surge o que chamamos de mais-valia, absoluta e relativa. E o que é a mais-valia? A mais-valia, ela representa a diferença entre o salário pago e o valor produzido pelo trabalho, né? Na mais-valia absoluta, o lucro depende da carga horária maior de trabalho. E a mais-valia relativa é o aumento do aporte de maquinário da empresa, mas que na prática não resulta em favorecimento nenhum para o trabalhador. Ele só vai fazer o trabalho de forma mais rápida, mas o salário permanece igual, tá? Então, recapitulando, a mais-valia é o lucro gerado, a mais-valia absoluta, ela é gerada através das riquezas em carga horária que o trabalhador fornece para o patrão. E a mais-valia relativa ocorre quando a empresa ali aumenta seu aporte de maquinário, porém o trabalho é feito de forma mais rápida, a riqueza é gerada de forma maior, porém para o trabalhador o salário permanece igual e a carga horária também. A terceira fase do capitalismo, ela é nomeada capitalismo financeiro ou monopolista. Ela tem início no final do século XIX. Ela surge do domínio dos bancos comerciais, das instituições financeiras sobre a economia. Então, ela é o resultado das divisões das empresas em ações e das fusões do capital industrial com o capital bancário. Ela está associada com com os ideais do liberalismo, e essa forma ela torna possível a expansão dos mercados financeiros em uma escala global. A Bolsa de Valores ela passa a ser seu principal símbolo, porque é nela que ocorrem todas as transações, as negociações que envolvem os capitais, assim como as suas ações e os seus títulos. Não é por acaso que a maior crise da história do capitalismo ela foi marcada justamente pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York no ano de 1929, que foi quando o sistema liberal ele entrou em colapso. Então, nesse contexto, os bancos eles passam a ganhar um papel principal dentro do capitalismo financeiro, oferecendo empréstimos e financiamentos diretos para as empresas que precisavam desse capital para crescer. Então, os sistemas bancários eles passam a dominar e a controlar as atividades econômicas no mundo. Podemos dizer que nesse sistema, ao invés de um único empresário ser dono da empresa, era mais vantajoso vender parte dela para outros investidores, e o dinheiro que era ganho nessa venda era usado em prol da própria empresa, que resultava na modernização da produção, na expansão da empresa, o que ocasionou transformando essas empresas em multinacionais. E esse processo ele se deu de forma gradual,
monopolizando os preços e aumentando os lucros, o que acabou concentrando o capital cada vez mais na mão de poucas empresas. A quarta fase do capitalismo, que é denominada capitalismo informacional, ela tem como princípio a utilização da técnica como principal forma de enriquecimento. A técnica, nesse caso, como sinônimo de tecnologia. Para alguns estudiosos, teve início com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1928. Para outros estudiosos, essa fase do capitalismo começou no período pós-guerra. Já alguns consideram ela ter começado a partir da década de 80. Ela caracteriza a fase denominada técnico-científico-informacional, a Revolução Técnico-Científico-Informacional, que ela corresponde ao período que nós estamos vivendo atualmente, marcado pelo avanço da globalização, da tecnologia, dos computadores, dos telefones, a era digital da internet, entre outras. Ela está intimamente relacionada com a sociedade da informação, da especialização, da qualificação da mão de obra, do aumento da produtividade econômica, desenvolvimento de softwares, de aplicativo, aumento das transações comerciais via internet. Portanto, ela tem um marco da revolução tecnológica e mudou a forma com que a sociedade se relaciona com o mundo e a forma com que o indivíduo também se relaciona com o mundo por meio da tecnologia. Pausem o vídeo, respondam à atividade no caderno que ela valerá visto e bons estudos.